Olá, seja bem-vindo novamente a mais um episódio de Dependência Química Sem Tabu. E hoje nós vamos falar sobre essa questão que não é sobre a substância, e sim sobre a dor, sobre a quebra de vínculos, sobre as crenças. Eu sou o Wellington Gomes. Eu sou Ana Florentino. E nós estamos aqui para trazer esse conteúdo de uma forma leve, simples, para que você, gestor, você, família, você, usuário, tenha consciência e possa aproveitar da melhor maneira possível, para que esse tema não fique preso sobre você, que gere um fardo, eu não sei o que fazer, como fazer, e gere uma ansiedade. Você vai ter um espaço aqui de acolhimento para ter informação, conteúdo, suporte e, principalmente, nós estamos aqui à disposição para auxiliar nessa sua jornada. Não é isso, Silvia? Ana? Isso aí. A nossa intenção aqui é trabalhar a causa, não o sintoma. A substância é o sintoma que gera todos os conflitos. Essa é a ideia. Não é isso, Wellington? É isso daí. E nós pensamos hoje para falar justamente dessa parte, o que está por trás da questão da substância. Geralmente as pessoas estão muito apegadas à substância em si, ou álcool, ou a cocaína, ou o cigarro. É muito a fixação nessa parte. Só que não é sobre isso que nós vamos querer falar com vocês hoje. É o que está por trás, que é o que realmente importa. Se você tira a substância, o que fica? E é sobre esse tema que nós vamos comentar, e também a Ana vai trazer aqui um belo de uma explicação, porque as pessoas perguntaram pra gente, Ana, sobre as famílias, essas dores. As pessoas trouxeram as dores que elas têm, os desafios dessa codependência, não sabe o que fazer. Hora de parar, qual que é o limite, como ajudar, se eu não estou dando conta. Então as pessoas elas ficaram curiosas e elas querem saber quais as estratégias simples e dicas nesse processo. Então eu já vou trazer aqui, para a gente dar início, uma primeira pergunta que o pessoal, com nossos seguidores fizeram, que foi o seguinte, aqui. Eu estou ajudando, como saber se eu estou ajudando ou atrapalhando a pessoa, o dependente? É importante, talvez, a gente conversar mais um pouquinho, Wellington, sobre os papéis, né? A gente falou um pouco no nosso primeiro encontro do filho-herói, que não necessariamente é o filho-herói, mas pode ser um pai, uma mãe, um tio, mas alguém que tenta salvar essa pessoa de alguma forma. Então, ela esquece, inclusive, da saúde mental dela, porque ela precisa ajudar esse ente querido que não está bem. Então, a gente precisa lembrar que a codependência e a doença familiar, ela faz parte da doença. A dependência química é uma doença crônica, se não tratada pode ser fatal, né, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Então ela é uma doença como qualquer outra doença, que pode ser fatal, porém tem tratamento. Então essa coisa de é malandragem, a pessoa ela usa para quando ela quer, é uma falta de vergonha na cara, ou ela é fraca, ela não consegue. A gente ouve, às vezes, comentários de médico que fala, não, para um alcoolista, bebe, mas bebe pouco, pega só profissionais da saúde que não têm esse conhecimento. Então, é como se o alcoólatra ou dependente de qualquer outra droga tivesse controle. Então, a gente Como se ele estivesse fazendo porque ele quer mesmo, né? É só tomar um copo. Para com copo. Por que você não consegue parar com copo? Toma 2 latinhas e tá tudo bem. Se ele conseguisse, ele não era dependente. E aí vem o slogan, evite o primeiro gole. Vamos falar um pouco do álcool, talvez até pra gente... Sempre lembrando que a gente está falando, né, de outras drogas também, mas a dinâmica é a mesma. Eu acho que isso que é importante, é o sintoma, né? A droga é o sintoma, a compulsão por sexo é o sintoma, compulsão por internet, mundo digital é o sintoma. Ninguém entra nesse processo, nem a família, nem o próprio dependente químico ou o dependente de qualquer outro objeto, vamos dizer assim, porque está tudo bem, porque está feliz, porque está em paz, porque está em paz. Acho que felicidade é algo de momento, mas a gente pode falar de paz. Eu posso estar não muito feliz, mas estar em paz e não vou me matar. Só para o pessoal de casa, então, essa parte é fundamental para vocês entenderem a diferença entre causa e sintoma.
Traz essa explicação para eles aí, Ana, para eles terem essa compreensão dessa causa e desse sintoma. Então, o que é a causa? A causa são as dores. O que a gente se propõe a falar aqui. O que nós estamos tentando falar aqui sem tabu, sem julgamento. Porque a gente está falando de um quadro de saúde mental. Então, a ideia aqui é a cada encontro nosso a gente poder trazer esse acolhimento. Não só para o dependente químico, como para o familiar. Então, a causa são as angústias. As angústias que elas podem começar na vida intrauterina, segundo o Winnicott. Até o Winnicott é o teórico que eu me oriento, né, da psicanálise winnicottiana. Segundo ele, todo ser humano tem um potencial para o amadurecimento, só que esse amadurecimento vai acontecer se esse ambiente que ele chega, que ele é inserido, facilitar. Então, as dores elas podem começar a acontecer desde a vida intrauterina até hoje, até a nossa idade de hoje. E são dores inconscientes, dores que a pessoa não tem a menor... Ela não associa que tem a ver com coisas que já passou até porque ela não lembra. Então, essas são as causas. E aí, pensando nessa base, pensando nesses conflitos que é basal, eu posso ir para qualquer tipo de compulsão, inclusive a mentira, as drogas, que é o que a gente está falando aqui. Então, a causa são os nossos conflitos de todos nós, não é só dependente químico, de todos nós. E o sintoma é o que eu vou buscar como defesa para conseguir viver, para ficar ali no meu cantinho guardadinho. Tá dando para... Legal, causa. E ó, para você que está em casa, olha como é que isso é bacana. Para ter essa compreensão e como que isso traz um olhar humanizado. Se a gente for pegar a nossa estrutura, todos nós vamos ter a questão da causa. Sim. Os nossos medos, nossas angústias, nossas frustrações, nossas inseguranças. Os sintomas são variados, então pode ser o uso de uma bebida, a mentira, o sexo, porque às vezes o pessoal quer se achar superior porque, eu não uso drogas, mas só que você tem uma causa, você tem um sintoma. Na lógica vai dar na mesma, só que é mascarado, né? Para esse tem um peso, para esse não tem. Esse é muito importante, até para a gente ter essa compreensão da humanização do que nós estamos tratando aqui. Causa, todos nós vamos ter uma causa. Agora, os sintomas que são variados e esse olhar dos sintomas. E nesse gatilho... Que é a defesa. Que é a defesa. A defesa que eu vou buscar, como agora a gente está no carnaval. Carnaval é maravilhoso. É a nossa história, inclusive a história do Brasil. E, assim, muito bem-vindo o carnaval. Mas muita gente está ali se defendendo da vida. Nossa, legal. Algumas pessoas estão se defendendo. Em processo de fuga. Fuga, defesa. Eu sou feliz, vamos ser felizes. São 4 dias de felicidade. Nesse gancho da causa e sintoma, quando então entra no contexto familiar, então vai ter lá o bode expiatório, vamos pegar aqui o termo bode expiatório, que é a pessoa que está no sintoma do uso de uma substância. Que normalmente é o mais sensível da família. Normalmente, é a pessoa que capta mais as dores da família. Porque daí, falando do sintoma, a família inteira é isso que eu ia falar. Tem as dores. Aí, se a gente for pegar a família, todos vão ter causas. Exatamente. Dentro do contexto familiar e todos têm sintomas. Só que uma pessoa capta mais e ele vira o objeto que é como se fosse o mais problemático, né? A proteção, a defesa de todo mundo. Que é exatamente isso. O que é a codependência? É você viver a vida daquele dependente químico. Isso é uma droga também. Se eu vivo a sua vida, eu também estou numa droga. Eu não tenho a minha, né? A minha vida é você. E aí se torna um sintoma também. Se torna um sintoma. Causa e sintoma. Você é meu filho. Eu tenho as minhas causas, as minhas dores, os meus medos como mãe. E você entra nesse processo. O que eu vou fazer? Qual a minha defesa? Cuidar de você. Eu preciso cuidar de você, eu preciso salvar você, porque salvando você, eu estou me salvando também. Aí um caminho inconsciente. Então, para vocês aí de casa, os seguidores, olha a riqueza disso. Essa dinâmica de causa e sintoma, causa e sintoma. Toda vez que temos uma causa, pode provocar um sintoma. E esse sintoma ele pode ser disfuncional, pode ser com a pessoa, ou pode ser com uma substância, ou pode ser com álcool, com cigarro, com trabalho, N fatores. Isso é legal que traz uma equiparação, né? Se for observar, todo ser humano está no mesmo processo. Não tem melhor ou pior, né?
Não. É só como é que é? As classificações sociais que vão se enquadrando. Nossa, aquela pessoa tá pior, mas se for olhar mesmo... É uma coisa, eu não tenho vício nenhum. Eu tomo café compulsivamente, eu vou para academia compulsivamente. Eu posso não ir para academia, não fazer exercício, que é ruim, como eu posso fazer compulsivamente, que é ruim também, não é o meio. Eu posso fazer 3 vezes por semana, eu posso fazer 7 vezes por semana, 2 vezes ao dia. Isso é uma defesa, é um mecanismo de defesa. Porque o meu corpo tem que ficar perfeito para eu conseguir viver, estar vivendo. E nessa dinâmica da família, que você comentou, Ana, desse papel do herói. Do herói. Como que é esse papel do herói? Como que a pessoa identifica se ela tá fazendo esse papel, pra ela ter uma consciência, se ela tá fazendo esse papel do herói, como é que são esses papéis dentro da dinâmica familiar? Olha, o papel do salvador geralmente... Salvador. Né? Geralmente implica em negligenciar a própria vida. Então, se eu estou cuidando de você, eu estou negligenciando a minha vida, porque eu vivo para cuidar do outro. Então, isso acaba gerando uma negligência na minha vida e na minha saúde mental. Eu acho que é importante voltar um pouquinho. A dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença que ela precisa ser tratada e que mexe com vários papéis, não só do dependente químico como da família, que é a vida social, a vida familiar, a vida emocional, né? Tem tratamento, mas precisa tratar de tudo isso. E a família também precisa tratar de tudo isso. O salvador, ele vai se negligenciar, porque se ele passa o dia dele preocupado, com medo, se sentindo culpado, porque de repente lá o meu filho, ele está indo por um caminho tortuoso. Eu tenho alguma coisa a ver com isso, então eu preciso salvar essa pessoa. Então ele vai viver isso. E aí entra o objetivo aqui, que é acolher. A gente continua falando em doença, porque você imagina, né, a dor desses pais por se culpar e achar que eu fiz tudo errado e essa pessoa está nesse lugar hoje. Então é muito angustiante, porque se acontecer qualquer coisa com esse meu filho, a responsabilidade é minha. Então isso vai gerar culpa, isso vai gerar angústia, isso vai potencializar as causas desses pais. Que aí as nossas causas, as nossas angústias. Não é que esse membro que é o mais... pode ser o mais sensível da família, às vezes não é só um, tem 2, 3. Não é que a responsabilidade é dele, a culpa, entre aspas, é dele. A questão é que ele é o mais sensível e ele acaba potencializando as causas de todo mundo. Então, olha o... É um sistema, né? É um sistema. É um sistema que todo mundo adoece, né? E o que sai, o dependente químico, nesse momento, ele funciona como representante da dor familiar. Então, não é culpa de ninguém, não é culpa da família, a culpa... Não tem como não ter culpa também. A culpa faz com que a gente possa dar um passo para trás e possa entender melhor o que está acontecendo e o que está fazendo. Mas a culpa, ela precisa funcionar como sinalizador. Então, eu senti culpa, é um sinal. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Porque às vezes eu não posso fazer. Às vezes o meu filho vai ter que ir para o mundo, realmente. Ele vai ter que ir, porque o amor, esse amor, quem ama educa, né? Esse amor, essa educação, ela entra limites. Muitos limites, não só para o outro, como para a minha vida. Porque eu não vou estar bem se eu negligencio a minha vida. Se eu não estou bem, se eu estou frágil nesse nível, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou dar para o outro que eu não tenho? E pensando no contexto assim, essa pessoa não vai conseguir depois, se ela desenvolve essa parte do salvador, e a pessoa, o pai ou a mãe, né? Tá acostumado a salvar. O irmão, né? O irmão, membro, o tio. A salvar. A probabilidade dele se tornar também uma pessoa que quer salvar no trabalho, salvar a equipe, trabalhar pelos outros, cuidar dos outros, é só uma extensão do movimento familiar, né? Com certeza. Isso acontece muito nas empresas. Porque pensa, o gestor tá nessa dinâmica dentro de casa. Quando ele se posiciona no trabalho, provavelmente ele vai ser aquela pessoa que vai trabalhar até 10, 11, meia-noite para dar conta da demanda do que um funcionário que está mais fragilizado não fez, para poder salvar a equipe, né? Fica
nesse processo, né, de doação, de entrega. Só que para quem está desse outro lado, nesse falso salvador, também deve ser trabalhar muito ego, porque ele acredita que depende dele para as coisas acontecerem, né? Porque ele é um mecanismo de defesa do codependente. Porque o codependente, ele não está só na família do dependente químico. Aí a gente vai para o dependente emocional. O dependente emocional, nem todo dependente emocional é codependente, mas toda e qualquer pessoa que esteja convivendo com um dependente químico nessa situação de salvador é um codependente. Então, esse dependente emocional, isso a gente pode trazer para os relacionamentos também, é o que segura a vida dele, é um mecanismo de defesa dele. Se ele não consegue aplacar a dor do outro, não tem sentido a vida dele. Mais ou menos, a gente pode pensar mais ou menos por aí. E o estado mental que ele vai ter que viver é naquele estado projetando que eu vou ter que tampar o buraco ou os erros da pessoa, né? De alerta. De alerta, total, né? Alerta, pisando em ovos e... Na empresa, ele pode até alimentar, inclusive, essa dinâmica do grupo dele ali, da equipe dele, porque ele precisa aplacar tudo para dar conta da dor dele. Lembrando que é inconsciente, são mecanismos inconscientes. Ninguém ia viver assim sabendo, né? Que não é benéfico, né? Isso não é saudável, né? E não falta inteligência, não é cognitivo. É emocional, são as questões emocionais, os conflitos emocionais. Porque aí provavelmente essa pessoa, quando ela tá diante da equipe, ou da equipe ou família, né? Sim. Ela vai estar sempre nesse estado de alerta, falando, quando ele vai errar que eu vou consertar. Ele vai errar, eu vou consertar. Tá ficando nesse estado de atenção, né? Porque ele precisa, é o dever. É o dever. A doença tá aí, é o dever, que é o mecanismo de defesa. Eu não tô sendo legal se eu não... O dever de resolver, né? Resolver. E não é resolver a causa, é resolver essas brechas, o efeito, né? Fica o sintoma. Tentando resolver os sintomas, né? E olha para você que tá em casa, a seriedade e a gravidade disso. Tratar esse tema de dependência emocional, dependência química, dessa estrutura, você tentar tratar isso por conta e risco, você vai se sentir cada vez mais incompetente e falho. E é até normal você não dar conta disso. Olha a estrutura e a dinâmica do que nós estamos falando. Então pensa lá, Ana, a pessoa, a mãe, o pai, a pessoa tá nesse processo. Sem os recursos, o que vai passar na cabeça dela sem procurar um auxílio de um profissional da área? Um tratamento. Um tratamento. E falando de empresas e de família, é importantíssimo a busca de tratamento, inclusive a terapia familiar ajuda muito. Inclusive ajuda muito quando o dependente químico sai da internação, por exemplo. Essa dinâmica vai aparecer na psicoterapia familiar sistêmica, que também está aí para acolher, para ajudar, para ir colocando as coisas no lugar. Tem alguns casos de empresas que eles fazem a terapia familiar porque a gestão é totalmente família. É pai, mãe, filhos que trabalham na empresa. Os papéis. Aí pensa a potencialização dessas causas e sintomas dentro do ambiente corporativo, porque a família toda está na empresa. E que pode ser um codependente que quer aplacar, como pode ser um vilão também, essas figuras de autoridade. Porque daí vem o burnout. Tem muitas equipes adoecidas porque esse gestor não é o que vai aplacar, não tá. São extremos. Um vai aplacar e o outro vai torturar. Se a pessoa olhar na estrutura, na base da empresa e observar lá, se tiver irmãos, pai e mãe, já vai ter os conflitos, a dinâmica sistêmica familiar comum. Do próprio da natureza. Exatamente. Pensa isso na empresa e aí começa a disputa de ego, de vaidade, esse sistema familiar. Por isso que algumas empresas elas contratam alguns profissionais para justamente tratar dentro da empresa, mas para favorecer a empresa, porque esse nível de desorganização familiar dos papéis, e aí isso vai repassando para quê? Dentro da empresa, para os funcionários, e as equipes vão entrando nessa dinâmica de competição, de intriga, e literalmente aí vira tudo uma família, né? Sim. Essa extensão familiar, né? E dentro desses contextos, com essa questão muito problemática que é saúde mental, que é falar da saúde mental. Não é algo muito bem-vindo em nenhum lugar. Uma das coisas que os seguidores eles perguntaram é por que geralmente
a pessoa, pode ser empresa ou pode ser na casa, ela promete tanto e não cumpre. Por que ela fica vivenciando essa tentativa? Porque às vezes a pessoa acha que é manipulação. Que é manipulação ou é falta de vergonha na cara? O dependente químico. Fala, essa pessoa, ela promete que vai melhorar, melhora um pouco, mas depois volta tudo. Sim. Essa é uma das dores que as pessoas perguntaram desse sistema, de como que funciona isso. Eu acho que a gente pode entrar um pouco no que a gente veio falando das causas. São as causas. Essa pessoa, ela quer realmente fazer tudo isso. Quando ela promete, quando ela dá um passo atrás, quando ela fala que vai mudar, que as coisas vão mudar, ela quer fazer isso. Ela realmente quer, mas vem aí as causas que são as dores, os medos, ou a falta de perspectiva, de desejo pela vida mesmo, os conflitos emocionais que vão tirando o propósito de vida, né? Acho que tem muito a ver com propósito, porque se eu não tenho propósito na minha vida, se a minha vida não tem sentido, para que eu vou viver? Isso é algo que não me dá o mínimo de estrutura e nem vontade de viver. Então, vai drenar minha energia. E até para a pessoa ter compreensão da questão de quando estamos falando de doença, né? Exatamente. A pessoa ela tem intenção. Realmente, quando ela fala, vou melhorar e melhora por um tempo, ela tem essa intenção, tá tentando melhorar, mas nós estamos falando de uma doença, que ela não consegue mais ter o que foi falado da última vez sobre o repertório. Ela não tem mais essa força e essa condição de sustentar essa fala, né? Eu quero melhorar. Me ajuda. Né? E melhora, às vezes, por 15 dias, sim, 20 dias, que é esse tempo. E fica até a orientação para a pessoa que está em casa dessa avaliação. Eu paro de beber quando eu quiser. Fez essa promessa uma vez, a pessoa fica uma semana, 2, volta a beber. Fala, não, mas acho que não é tudo isso e voltou. Que é a negação também do dependente químico. Porque aí acha que está no controle, né? Não, eu dou conta. Eu percebo assim, nas empresas, a pessoa, dependendo da idade, né? Ela melhora o comportamento dependendo da situação. Tá perto de ser mandado embora, mudou o comportamento, se organiza. Só que depois de um tempo vai encontrar brecha novamente. E aí o gestor pensa, tá vendo? Consegue. Se ele mudou sabendo que ia ser demitido, e mudou, não mudou. Na verdade está tentando, mas não vai conseguir por conta da doença. Por conta da doença, porque é tratado como se fosse só uma questão de... força. De força de vontade. Força de vontade. Na hora que você quiser, você para. É mau caráter, força de vontade, é manipulador. E a manipulação é inconsciente. O primeiro passo dos 12 passos dos grupos de anônimos eu não vou saber exatamente como, eu não sei se você sabe, mas é dizer eu sou impotente diante desse objeto, dessa droga. Admitir essa impotência é muito duro. E é o primeiro passo, exatamente. Porque quando eu consigo admitir a impotência, eu vou buscar ajuda. E esse recurso, essa fala, nós podemos trazer até para a família o codependente de falar que é impotente em relação ao dependente, né? Porque não dá para salvar. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Eu não consigo mudar a vida do outro. Eu consigo mudar a minha vida com muita vontade. Um processo, porque a psicoterapia é um processo de muito trabalho comigo. Como que eu vou mudar o outro? E aí, para vocês que estão em casa, olha a dimensão desse tema. Para você entrar, que não é fácil você chegar a um ponto de falar, eu reconheço que eu sou impotente diante dessa situação. Você tentar fazer isso, pode ser que consiga, mas fazer isso sem um auxílio, sem um acompanhamento profissional, pode te gerar um estado de ansiedade e depressão muito forte que às vezes você não dá conta e é mais fácil ficar tentando camuflar. Isso dói, né? Dói ser impotente diante de alguém ou de alguma droga ou de objeto, isso não é legal. Por isso a importância de um acompanhamento profissional, né? De um tratamento, de estar auxiliado. Porque... a família, não é que a família adoece, né? A família não adoece, ela já estava adoecida e ela adoece mais. Potencializa. Só que enxergar isso sozinho... Quer dizer, as pessoas às vezes podem nem querer enxergar isso, né? Tanto em casa quanto família, né? E com acompanhamento, um tratamento, você tem um suporte para isso, para conseguir... Porque mesmo que a pessoa hoje fala, reconheço...
mas o que eu vou fazer E depois as dores disso? inconscientes de cada um? Porque senão nós que somos profissionais da saúde mental não precisaríamos dos nossos analistas. Nós Sim. olharíamos no espelho e conseguiria olhar para os nossos pontos cegos, que são as questões inconscientes. Seria a mesma Não coisa dá. a gente pedir para a pessoa, para ela, você quer tá com câncer, ou com alguma doença. Se cura. Vai lá e você mesmo faz sua cirurgia. Isso, Como que você vai? é, Não, é. você vai na sua casa, pega um bisturi, se abre e vai lá e... Ou um pensamento super positivo, você vai se libertar do seu... E é desse estado de tratamento que nós estamos falando, né? Sim. É esse desafio, a pessoa achar que é tão simplista que consegue por conta própria fazer, seria a mesma coisa dela pegar um bisturi, se abrir e fazer uma cirurgia na mesa e costurar o ponto. Porque é a doença crônica, né, que pode ser fatal se não tiver tratamento. Ela é incurável, crônica, incurável e fatal se continuar o uso abusivo e dependência. E vale sempre reforçar que é uma doença, né? Não estamos falando da questão só de comportamento, que desencadeia os transtornos, desencadeia a questão comportamental, mas é uma doença. Doença da saúde mental, como tantas outras doenças. Um dos pontos aqui das famílias, dos seguidores até que ponto eles devem confrontar o dependente químico? Que eles ficam nesse impasse, né? Que às vezes dependendo se o pai ou a mãe é raivoso, então já tem as suas causas. Já tá doente. Já tá doente, tem suas causas e aí vê aquela dinâmica do dependente químico. Até que ponto eles falam que é saudável confrontar ou não? E a gente precisa talvez trazer aqui que é muito difícil, é muito desgastante realmente, né? Lidar com esse bode expiatório. Não é fácil, é algo que realmente desgasta muito. E o confronto, ele não leva, você não vai muito longe num confronto, né? Eu acho que, primeiro, essa pessoa não pode estar em uso para essa conversa. Essa conversa ela precisa existir quando a pessoa tá ali, tá por ali, tá arrependida, naqueles momentos de arrependimento, de vergonha. A pessoa tá muito envergonhada do que fez. Essas conversas, que é a conversa, não é o confronto. Talvez seja confronto versus conversa. Porque é o que a gente está tentando fazer aqui, não julgar, mas esclarecer. E não é muito diferente a dinâmica familiar como deveria ser. Vamos pensar num adolescente. Quanto mais você confronta e julga, mais esse adolescente vai se esconder de você, como pai, mãe. E se você está perto, está entendendo, está tentando conversar nos momentos tranquilos do adolescente, que oscila muito, né? Porque eu acredito que o dependente químico ele prossiga nessa adolescência também, né? Então é muito instável, tá lá em cima, tá lá embaixo. Então o confronto, eu não vejo muito ganho no confronto, porque são duas pessoas com raiva ali, e se culpando, né? Porque você é isso, que eu cuido de você, eu não tenho vida mais, porque eu cuido de você. Mas isso e aquela, mas eu sofro, olha como eu tô sofrendo, e o outro sofrendo também. Nossa, e você trouxe uma clareza nessa explicação, porque realmente as pessoas vão querer confrontar na situação. Então a pessoa tá em uso, ou tá alcoolizado, ou tá entorpecido, e a pessoa, uma tá com raiva e a outra tá entorpecida, eles vão querer confrontar nesse momento que não é para confrontar, que não vai adiantar mais nada, que já aconteceu a situação. Quando a situação ameniza, que é o momento, eu estou no meu estado natural, a pessoa não está entorpecida, que aí é o momento da conversa, aí eles fazem o quê? Fogem da situação. Da intimidade. É o momento da intimidade. Porque normalmente não tem intimidade. Intimidade não é você saber tudo do outro, né? Intimidade é você poder falar tudo para o outro. É você ser aquela pessoa que... A gente tem encontros assim, às vezes tem em casa também, muita gente tem em casa, mas às vezes você encontra pessoas que acontece a intimidade naturalmente. Você sabe que com aquela pessoa você pode falar o que você tem vontade e tá pronto para ouvir também, porque não é o que eu falo para você, é como eu falo. Posso falar tudo e qualquer coisa, é o momento e como eu falo. E essa dinâmica é muito rotineira, né? Das pessoas esperarem o momento do caos para confrontar, achando que vai resolver alguma coisa. É o limite.
Transbordou. Aí lembrando que está todo mundo doente. Claro que a gente não pode também falar assim, senão a gente começa a falar como se, olha, você para de beber, é só você que para de beber, né? Olha a sua vida linda, maravilhosa. E não é. Nós estamos falando de um quadro como deveria ser o ideal, mas está todo mundo doente. Porque seria a mesma coisa, fala, ó, para de beber. Aí você fala, pô, mas para de brigar, para de gritar, para de mentir, se fosse tão simples. E todo mundo sabe, não é o momento de falar, não é o momento do confronto, mas está todo mundo transbordando, tá todo mundo adoecido. É como se as pessoas estivessem vivendo o Natal, né? O dia 25, que reúne as famílias, aí ao invés de ser um momento de celebração, vamos confrontar tudo que aconteceu no ano e jogar. Porque aí, tá todo mundo doente. Tira o prazer do momento. E não resolve nada, só mais problemas. E aí vai estender para mais um ano. A própria política, acho que é mais um exemplo interessante. Quantas famílias rompidas, como se estivesse torcendo por times de futebol sem se falar, porque estão projetando na política as dores. E aí perde muito o que é essencial, né? Que é essa questão do amor pai e mãe, com os filhos. E para o sistema, maravilhoso, porque viramos massa de manobra e continua tudo do mesmo jeito. E nós brigando, nós, famílias e conhecidos e amigos e sociedade brigando. E todos confusos, né? No estado de confusão, no estado de... Eu comentei... E nenhum time de futebol dá para... Né? Você não pode confiar em nenhum dos times. Eu comentei fui fazer um trabalho no Gavana, na instituição, e eu tinha comentado isso com os acolhidos. Eu falei, vocês estão aqui, vocês tomaram essa decisão de sair desse movimento de entorpecimento e vir buscar o tratamento. E agora vocês estão buscando a sobriedade. Só que as pessoas que estão na sociedade, elas estão entorpecidas, elas não percebem que estão em estado de entorpecimento. Seja com raiva, com ira, com ódio, está entorpecido. Quando essa pessoa volta para a sociedade, é uma sociedade, uma parte dela que está num estado de loucura, entorpecida, só que parece que não, né? Sim. Fingindo que não está. Aparentemente. Né? Aparentemente. Tá tudo certo. Até porque na nossa sociedade o louco é o que está tendo um surto, não é? É assim, precisa ter um surto, quebrar. Assim. O louco não, acho que o louco não é legal, mas assim, o desequilíbrio é só no surto. A gente acaba não vendo, por exemplo, acho que é importante trazer essa questão do orelha, do cachorrinho, o quanto os jovens estão desequilibrados, isso já é um grande desequilíbrio. Matar o orelha ou matar qualquer outro bicho ou torturar criança é o surto. Mas essas crianças, esses adolescentes, eles já estão desequilibrados. Um dos pilares que a gente está trabalhando é desse da prevenção, né? Qual o impacto, às vezes... Na gestação, primeiro começa, né? Toda na dinâmica da gestação. Às vezes o companheiro não acompanha a esposa ou a mulher no período da gestação, já gera insegurança nela, porque alguns homens não vão sustentar estar com a companheira, vai buscar outros relacionamentos, aí desestabiliza a mulher, aí a mulher pode buscar isso como refúgio, o álcool, a droga durante a gestação. Essa criança, quando ela já vem com uma predisposição genética, um desequilíbrio mental, e aí, claro que não vai ser quando nasce que você vai observar isso. Sim. Aí você percebe as crianças nascendo de um movimento diferente, precocemente ansioso, precocemente depressivo, fala, mas por que a criança tem 7, 8 anos? Mas esse histórico aqui de, antes dela nascer, esse uso abusivo durante a gestação e esses impactos que vai ter. E essa vulnerabilidade, né, essa predisposição não só genética, como estrutural do ambiente. Porque aí, pensando na questão de todo ser humano tem o potencial de amadurecimento, desde que o ambiente proporcione isso, como que esse ambiente está dessa criança? E nessa estrutura, né? Se você for observar os fatores biológicos, fatores de risco e o social... E espiritual. E o espírito também. Na hora que essa criança ela é inserida no mundo, até antes, nessa gestação, já a mãe e o pai, né, os dois, se já tiver uma ruptura do casal, a mãe insegura, o pai ausente, a criança já nasce no estado de pegando toda essa percepção. Às vezes a mãe vai achar que se tomar uma cerveja, tomar uma bebida, tomar um porre uma vez ou outra, não vai atrapalhar a criança. Mas só que isso aí, posteriormente, que nós vamos acompanhar os resultados. Não é na hora. Não é quando nasce, não é com 5 anos. É quando vai ficar ali com seus 10, 15. Fala, nossa,
Do nada a pessoa se tornou um alcoólatra ou um dependente 10, químico. 11, 12, pré-adolescência, adolescência, que vem tudo à tona. E nesse momento vem tudo à tona. Porque 50% vai ser dessa parte genética. Se já tiver uma estrutura genética para favorecer, e ainda com o ambiente... Porque a genética, a predisposição não é destino. Sim. Se o ambiente acolher de uma forma diferente, a chance é muito... Porque eu posso ter uma predisposição da diabetes, por exemplo, do lado materno e paterno, e nunca desenvolver, como eu posso desenvolver. Tem um ingrediente que é nosso, de cada um, de cada ser humano. Então, tem lá a genética, sim, claro, tá ali, mas ela pode ficar dormindo, ela pode ficar adormecida, como ela pode dar uma explosão, principalmente na adolescência. E quanto maior for os instrumentos de investigação, favorece, né? Eu estava até acompanhando e até analisando esse processo, tanto das clínicas de reabilitação, e como que é olhado hoje a questão da dependência química. Hoje se iguala a questão do uso do dependente padronizado. Todos estão praticamente no nível grave. E não é. Tem os que vão ter no leve, médio, tem os que 2 semanas já vai auxiliar um tratamento. Sim. Tem os que vão precisar de 9 meses. Sim. Mas é como se colocasse todo mundo num pacote só. Sim. Dependência que não tem uma singularidade no tratamento, né? Eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso. É interessante, né, você trazer isso, porque a gente se perdeu um pouco nessa questão da padronização. De que a evolução que a gente teve, se a gente pensar na psiquiatria, nos diagnósticos, a psiquiatria é muito nova, está engatinhando ainda, tem uns 20 anos, sei lá, 30 anos. Então, tem diagnósticos que a gente tem só hoje. Então, cresceu muito os estudos diante sobre a dependência química. E aí, nisso, que é muito bom, que é muito legal, a gente se perdeu um pouco dessas questões do indivíduo. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada um está num grau de maturidade, de amadurecimento, tem a ver com a personalidade. Então, essa padronização, ela pode ser algo que vamos padronizar para a gente saber o que fazer, ou então vamos padronizar para manter essa pessoa na clínica também por mais tempo, né? Que aí são outros interesses empresariais e tudo mais, que a gente não vem ao caso, mas nós sabemos que também existe. E essa observação ela é interessante, né? Porque se não tratar isso de uma forma profissional, vai parecer ou que é incompetência da pessoa, ou é da família, ou é que as pessoas não sabem lidar. Ou dos profissionais. Ou dos profissionais. Até mesmo a questão hoje do desdobramento dos transtornos da substância. Então, uma coisa, a pessoa quando começa no uso, ela vai começar ali, se for na pré-adolescência, adolescência ou juventude, 15 anos. Com 15, 16 anos, é um estado de consciência. E a pessoa tem uma mentalidade. Passaram 5 anos de uso, mesmo se tirar a substância agora, ela não tem mais a mentalidade de 15 anos. E ela vai ter possivelmente o quê? Agora um transtorno de ansiedade, de depressão. Tirou a substância, mas ainda tem resquícios agora de quadros psiquiátricos que precisa de um tratamento. São as comorbidades. Que a dependência química pode ser uma comorbidade, como a dependência química pode causar comorbidade. É isso. E até para esclarecer. Tanto gestores quanto, principalmente líderes religiosos, de igreja, quando você tem um grupo de pessoas que buscaram ajuda e passaram por processo de dependência química na igreja. Observem isso, as pessoas, mesmo parando de usar, se os líderes, se as pessoas não cuidarem agora dessas comorbidades, desses fiéis dessas pessoas, elas vão ficar sem o uso, mas vão estar num estado de adoecimento dentro do ambiente. A ansiedade vai continuar e vai agravar. A depressão pode continuar, os transtornos de pânico. Então é importante tratar isso aos líderes, às pessoas da igreja. Observe, não é só sobre a questão da substância. É essas comorbidades que continuam, porque uma coisa desencadeia a outra. E se não olhar isso com uma forma profissional como saúde, aí vira todo um caos dentro do ambiente que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Fala, a pessoa é rebelde, a pessoa é isso e aquilo. A pessoa ela continua adoecida e aí você está cada vez agrupando doentes para um ambiente doentio. Doente e principalmente para o líder que está ali num rebanho de pessoas totalmente desorganizadas, adoecidas em nome da fé ou usando o nome de Deus para tentar, não, mas Deus vai fazer algo. Pode ser algo. o vício também. Que acaba, Pode ser também a defesa.
Do grupo, isso torna um grupo de defesa em nome de Tanto a X. política quanto a religião pode funcionar como algo que acalma, que fortalece a religião, como algo que é defesa, mecanismo de defesa. E eu acredito muito que uma boa parcela dos líderes hoje religiosos, ele tem esse desejo dessa transformação das pessoas. Pode ser que eles não tenham conhecimento e a parte técnica de entender que aqui é uma questão de saúde e não dá só para... Vai até X e dessa parte para lá tem que ser tratamento. E precisa ter essa parte de profissional, esse olhar, falar, ó, precisa incluir programas de saúde mental dentro de igrejas, dentro de templos, para cuidar dessa outra camada. Tem a parte da fé, tem a parte do ensino, mas também tem a parte da saúde mental. Essas pessoas precisam disso. O líder não cura, ninguém cura ninguém. Mas qual a defesa do líder? É resolver as próprias angústias. Nossa, quando eu curo o outro, de alguns psicólogos, né, como nós, né, de repente a gente vai. É interessante quando a gente começa a fazer a graduação, alguns professores perguntam por que você resolveu ir por esse caminho. As respostas são: porque eu gosto de ouvir, porque eu gosto de ajudar, porque eu sou legal, entre aspas. Depois, o que a gente vai percebendo ao longo da graduação? Que a gente está tentando resolver as nossas loucuras ali primeiro. Nossa, essa fala aqui, essa daí é para trabalhar o sistema de crença. O líder não cura. Quem vai se curar é a própria pessoa, né? E aí, isso daí mexe com as pessoas. Porque elas acreditam no líder que ele vai curar, né? E no psicólogo que vai curar. Ou no médico que vai curar. Ou vai curar. X assim, que vai curar. Claro que tem o trabalho. Tem o nosso trabalho, como profissionais de saúde mental que trabalha com subjetivo. Tem o médico que vai ali operar, que é o objetivo. Mas se o paciente se entrega, não vai ter cura. Imagina para quem tá ouvindo isso em casa. Você tá anos aí esperando uma cura que venha externo. Ou que um líder vai te curar, que seu pai vai te curar, que sua mãe vai te curar, que seu gestor vai te curar. E aí você vai ouvir que quem vai curar ele é quem agora? É ele mesmo. Isso dói. É pesado. O processo de autoconhecimento é muito duro. E você tá só, é solitário. E por um lado é simples, né? Nós estamos falando de uma questão de simplicidade. Porque sai do outro e volta a responsabilidade para si. E o que é difícil na vida, né? O simples. O simples é muito difícil. O complexo a gente se prepara para passar. O simples não. A vida que é simples, a gente não dá conta da vida. Agora, Wellington, os nossos... as pessoas que nos seguem também conversaram, fizeram algumas perguntas sobre essa área, a área da empresa, né? Como que isso funciona de uma forma mais profunda dentro das empresas, né? O que a gente poderia falar um pouco sobre essa questão empresarial quando os líderes e a equipe e alguém passa por isso, ou de repente vão pensar que o líder passa por isso. Esse tema é um tema que a gente está explorando, que é recente, apesar de já estar muito tempo irrigado dentro das empresas, mas o processo de observação ele é novo. Uma das primeiras, o olhar, né, do gestor é observar os comportamentos. Dependência química, ela vai ter uma predisposição para comportamento disfuncional. Então, você vai ter um funcionário lá que vai apresentar sutilmente um processo de manipulação dentro da equipe, e aí tentar compensar o atraso com ser legal, com depois fazer as coisas de última hora, ou vai ter sempre essa dinâmica, deixar as coisas para a última hora, deixar tudo pro último time, pro momento final, para tentar o máximo possível aliviar ou conduzir do jeito dele. Fora o processo de rebeldia, né? De tentar conduzir, de querer fazer da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. E é um processo muito sedutor, porque a fala é sedutora. Se o gestor, se as empresas não se atentarem a isso, a pessoa ela vai falar de uma forma tão coerente, assim, tão firme, que até o que é errado se torna certo. Porque às vezes a pessoa... Porque não pensa na dinâmica da empresa. Você vai ter ali uma pessoa que não tá com problema de transtorno, sóbrio, trabalhando. E pode ser que seja uma pessoa tímida, que vai estar fazendo todo o processo certinho, tudo bonitinho. É assim, assim, assim. E a pessoa tá só que essa pessoa não se expõe. E aí você vai ter uma outra pessoa que tá em desordem,
entorpecida, só que ela vai ter a fala que é convincente. E é o que quem está fazendo o que é certo vai parecer que está errado, e quem está errado vai parecer que é certo, por conta da fala sedutora. Sim. Se o gestor não ficar sempre atento nesse movimento, não só o gestor, né? Mas também se não tiver uma assessoria, às vezes, para ir na empresa, para fazer as avaliações, para verificar como é que estão... Detectar, porque isso é sutil, fazer um diagnóstico. Peraí, se a minha empresa ela não bate meta, mas o discurso é belo, a equipe parece que vai, mas não vai, tem alguma coisa que não encaixa, e isso é muito importante para o gestor. Geralmente, quando tem algum dependente químico no ambiente, sempre vai ficar a sensação, alguma coisa não encaixa. E ele não sabe o que é exatamente, porque ele não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, mas fica aquela sensação, não está batendo essa informação. E Wellington, você falando, estou pensando aqui, tem a questão da pouca tolerância à frustração, a coisa de... a dificuldade de seguir normas e regras, a lei? Demais, Sim. Demais, porque... Que é a doença, que é um dos sintomas, né? Acredito que tenha muito essa dinâmica. Provavelmente, ele vai tentar adaptar o modelo de trabalho para adequar o uso, não a vida dele para o trabalho. Então, como tudo vai ser em função do uso, o que ele puder fazer inconscientemente ou como mecanismo, porque já está adoecido, toda a dinâmica dele vai ser voltada para usar. Então, ou vai tentar vai chegar tarde, ou vai tentar sair mais cedo, ou vai tentar folga, vai tentar tudo quanto é recurso possível para se organizar para usar. E aí fica muito disso, de regras, seguir regras, fazer as coisas dentro da normalidade, e que aí entra também o conflito, provavelmente o conflito paterno. Se a pessoa já está na questão da dependência química, provavelmente um dos laços, o vínculo paterno é fragilizado. Figura de autoridade. A figura de autoridade já está fragilizada, a questão do pai, e esse pai que é essa empresa, ou esse pai que é o gestor, vai ficar esse olhar dentro do modelo familiar para a empresa, e aí pensa, toda essa confusão na cabeça do funcionário. E o pai é a figura de autoridade, não necessariamente o pai. Não necessariamente. A função paterna, né? Para ficar claro. A função paterna. Essa função paterna de autoridade vai para... Tá frágil. Tá frágil, vai para a empresa e é o gestor, porque o gestor pode ser homem ou mulher, não muda. Sim. É a figura que seria de colocar as regras, né? É o papel, realmente. É o papel. Só para ficar claro. E aí, provavelmente, ele vai tentar provocar... A função. Ele vai tentar provocar, assim como ele provoca em casa, provocar a empresa com essa função paterna. Esse pedido de ajuda. Sim. Só que de uma forma disfuncional, né? Que aí se manifesta o comportamento como? Chega atrasado, não dá satisfação. Um dos pontos que pega bastante não dar satisfação, não prestar relatório. Fazer muitas coisas oculta, que é isso, esconder as coisas, manipular e tentando ser achado, que pode ser uma esperança. Isso. Ser ajudado. Nesse estado de adoecimento, a busca por fazer as coisas ocultas é isso. Mesmo sabendo que pode dar errado, às vezes a expectativa... Porque deixa uma ponta, às vezes, para alguém ver. Para explodir, para transbordar, para ver se alguém faz... Que é o adolescente que, se ele começa vamos usar maconha, tá usando maconha, ele vai deixar um bique dentro da bolsa. Sim. Que tá escondido. É escondido, mas não é tão escondido. O cônjuge dos traindo deixa o celular aberto. Eu não aguento mais essa angústia, né? Então, inconscientemente, deixa o outro ver para ver se tem... E aí depois até fala, nossa, foi uma coisa boba. Mas não é boba. A mente inconsciente, ela vai fazer esse pedido de socorro. É a manipulação inconsciente, né? Nós somos manipulados pelo nosso... E lá e cá, né? Lá e cá. Na clínica, quando eu estava conversando com eles, que eu perguntei, o que trouxeram vocês para cá, sem ser a questão do uso da substância? Porque a substância não interessa. Ela é importante, mas... O objeto, entre aspas, não interessa. O objeto é o de menos. É o funcionamento. É o de menos. Eu perguntei, o que trouxeram vocês para cá, sem ser a questão da substância? E aí apareceu o que realmente importa para o tratamento. Aí eu vim para cá por conta de medo, timidez, frustração, rejeição, relacionamento amoroso. Falei, isso daí sim nós podemos tratar. Porque a substância em si,
Quando a pessoa está abstendo, tira, não tem como comprar, ela vai sobreviver. Não vai morrer por conta disso, dependendo do grau. Sim. Mas o comportamento não, ele mantém ali. E aí vai aparecendo essa situação. Então, geralmente a pessoa começou a usar lá na adolescência porque tinha medo, não queria ser rejeitado. Ou já estava sendo rejeitado. Ou já estava. Tava difícil olhar para essa rejeição. Começou o processo de angústia. Vai sutilmente, a pessoa vai crescendo e entra na empresa. Só que, mesmo com a substância, isso é importante para você em casa. Mesmo você com a substância e você no trabalho, a causa continua. O seu medo, a sua rejeição, as frustrações, tudo isso ainda é vivo. Quando você está no seu trabalho, no ambiente de trabalho, você pode utilizar a substância que você quiser. A causa continua. Pode tirar a substância, mas a causa está lá. E aí vai tirar e vai continuar assim. Nossa, eu tenho medo ainda. Eu não sei o que eu vou fazer depois. O nível de ansiedade alta. E também muita... Quando você acredita que o problema é a compulsão. O problema é a droga. Na hora que eu tirar a droga, minha vida muda. E não vai mudar nada. Vai continuar. Se não tiver um tratamento, vai continuar. A dor vai continuar, sem entorpecer. E esse estado de reconhecimento é desafiador. Reconhecer que você tem causas que precisam ser tratadas. Sim. E parar para olhar para isso... Sim. Não é fácil para nenhum de nós. Até porque, para quem está em casa, isso é importante vocês saberem. Os discursos que nós temos na internet hoje não favorecem a saúde mental. Discurso de perfeição, como se todo ser humano veio para a Terra em condições perfeitas, que não houvesse problema e tudo é lindo e belo. As causas, elas estão aí. E não adianta ficar... se projetando nas redes sociais, porque na rede social ninguém mostra a causa. Vai mostrar um mundo de fantasia que não é essa a realidade. Bonito, isso não vai acontecer. E aí, cada vez mais... Do outro lado, isso tem o preconceito, saúde mental. Né? Os preconceitos. Sim. Quem é louco, quem é... É o contrário disso que você está falando, e aí beleza. A pessoa já tem as suas questões. Se ela se projeta nas redes sociais, que é um mundo fantasioso, que ninguém mostra a causa. Todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz nessa capa. Como que ela vai ser essa pessoa... que ela vai se considerar capaz de? Porque no olhar, ela é... Só ela não consegue. Só ela é infeliz. Só ela não dá essas risadas. E aí entra no estado também de adoecimento da depressão, que é se olhar pro umbigo. Será que será que é só eu? E aí daqui a pouco acho que é só comigo. E vai diminuindo o repertório. Todo mundo é feliz. Todo mundo. Porque na hora que ela tá rolando no Instagram, tá todo mundo feliz nos stories. É como uma foto. Né? Eu sou do tempo da máquina de tirar foto, então a gente ri para tirar uma foto. Hoje, no celular, tá todo mundo rindo. Depois, cada um tá no seu momento ali, talvez até introspectivo. É interessante, se está numa festa, todo mundo vai tirar uma selfie, um sorrisão, depois todo mundo volta. Então, não é assim. Não dá para ser feliz o tempo inteiro. E essa camada, uma das falas dos acolhidos na clínica foi... que pega bastante nesse processo de ansiedade. É a sensação de tempo perdido. Falou, perdi 10 anos. Eu até comentei com um deles, falei, não reconheça isso como tempo perdido. É processo de aprendizado. É processo. E aí entra muito a questão da internet. A internet só vende uma parte que as pessoas no sucesso... Como se as pessoas vivessem sucesso 100%. 24 horas. Que isso não acontece. Todos os grandes líderes, as grandes pessoas, eles passaram por esse processo das fases. Se a pessoa primeiro passo, se ela não reconhecer que ela, naquele período de consciência, ela precisava daquela muleta, pode ser a substância, pode ser um relacionamento tóxico, mas naquele período ela precisava daquilo. Sim. E não reconhecer como tempo perdido, porque senão vai dar um estado de ansiedade. Ela não seria ela se não fosse, entre aspas, tempo perdido. Isso foi importante para o processo evolutivo dela. E reconhecer que esse momento é importante, é um passo. Abraçar essa história. Fala, não, isso faz parte da minha história. Teve um rapaz que falou, morei 10 anos na rua. Bacana, é sua história. Isso vai fazer parte. Quanto fortaleceu depois. Quanto fortaleceu. Eu tô lembrando, vou pedir licença para falar um pouco da música do Frejá, Barão Vermelho, que ele fala, rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, assim, é essa coisa da internet. Se tá todo mundo feliz o tempo inteiro, tá todo mundo desesperado. Que provavelmente... Que é um fato. Se tá todo mundo provavelmente. Não, rir é bom, mas rir de tudo é desespero, realmente. Né? Como que você vai rir o tempo inteiro? E se abraçar na história, tanto
na empresa, gestor, funcionário, abraçar a sua história, sabe? Se a pessoa está no processo de dependência dentro da empresa ou como gestor, abraçar esse momento, falar, nesse momento eu precisei disso, ou precisei tomar medicação, ou precisei me tratar, mas precisou naquele momento e reconhecer. E não é como tempo perdido. Falar, nossa, eu perdi 10 anos da minha vida e a pessoa, além de estar no tratamento, ela está pensando que ela tem que recuperar 10 anos. Como recupera isso? Não tem como, o tempo não volta atrás. E aí agora, é aqui e agora. Só vai gerar ansiedade. Que é a meditação. A meditação não é não pensar. A meditação é eu e você poder estar aqui agora, sentados, não pensando em mais nada, só no que a gente está fazendo aqui. Sentar, sentindo a cadeira que a gente... Isso é meditar. E a importância também da meditação, até nos tratamentos, né? Só tratamento, empresa, né? Já tem algumas empresas que já estão convidando formações de meditação, de yoga para os funcionários para trazer esse estado de presença. A atenção plena, que a gente hoje está aqui, está olhando o celular, está vendo uma informação aqui, outra ali e tal. Então, a atenção plena está difícil para todos nós, não só para as crianças, adolescentes, mas adultos também. Teve alguns casos de empresa que eu acompanhei por fora que a pessoa ela montou a empresa para atender a necessidade do vício dela. Então, a pessoa que tem recurso, sim. Então trabalhava com o pai. Sim. O pai já não queria que trabalhasse lá. Tá. Ó, te dou um dinheiro. Tá. A pessoa vai montou a empresa lá com um sócio, mas ela não tá trabalhando, ela tá lá só para usar, para beber e ficar... ter uma função. Ter uma função. Social, mas não... Mas tem recurso. E pensa, na hora que vai contratar os funcionários. Sim. A empresa ela já nasce nessa camuflagem de é só para atender essa a necessidade base do vício da pessoa. A probabilidade disso expandir para processo de prostituição, assédio sexual, porque não tem a norma. É só desejo, literalmente. Não tem é só regras desejo. e normas, é atender os desejos. Se um dependente químico, quando entra na empresa que tem normas e regras, ele já não quer cumprir, imagina quando o dono da empresa é o dependente químico. É o ideal para ladeira abaixo. Porque aí as normas e regras, mental. É isso, as normas e regras, só que ele não vai poupar as pessoas que estão abaixo, né? Porque tudo é no umbigo dele. Se o gestor é o dependente, tudo vai funcionar no umbigo dele, da forma que ele quer, da maneira como ele quer. E vai... Porque ele domina, né? Ele tem a coisa da pouca tolerância à frustração, dessa coisa de regras e normas, e são as minhas. E vai dominar num processo de loucura. Tudo é pra ontem, tudo é pra cá. Sim. E ninguém consegue raciocinar. Do TDAH, né? Que se confunde muito. Alguns diagnósticos de TDAH, CPV é uma pessoa que está nesse processo. E correndo. E não só para empresas que fazem isso, ou líderes religiosos que saíram do processo de dependência, montaram o seu templo, a sua igreja, só que não tem mais a substância, mas tem o comportamento. Porque não tratou. Não tratou. E aí, pensa, a pessoa tá lá com fiéis, só que ele tá com o comportamento do adicto, comportamento do usuário. E aí, nessa rebeldia contra regras, contra normas, fazendo tudo do seu jeito. Só que é importante quem está em casa, líderes, gestores que estão à frente de pessoas, se perceberem que tem esses comportamentos, a importância de vocês se cuidarem. Porque uma coisa é você se prejudicar, mas você está prejudicando uma cadeia de pessoas que estão te seguindo no estado de adoecimento. E todos vão ficar adoecidos, vão entrar nessa rotina. Por isso que é muito importante. Quem tem negócio, empresa, ou igreja, ou templos, ou clínicas também. Muitas clínicas, os profissionais não têm preparo, treinamento adequado. Vale fazer formações com a equipe para que esse estado ou esses comportamentos compulsórios não sejam replicados nas pessoas. Então, buscar auxílio, buscar orientação. Nós estamos aqui à disposição. Você pode mandar mensagem no Instagram, tem nos comentários, ou mandar mensagem. Percebeu ou precisa fazer, até mesmo fica aí a dica, pode mandar mensagem, se vocês querem fazer um diagnóstico na empresa, igreja, ou você mesmo, gestor, eu quero fazer um diagnóstico da questão de dependência, da questão do uso, se é leve, se é grave, como que está? Como que eu estou nesse momento? Então manda mensagem que a gente faz uma avaliação para vocês, para entender como vocês se encontram nesse momento. Ou pode ser individual, ou grupo, ou até mesmo nas clínicas, né? Que também tem clínica que
tá, eu sei que tem um esforço para poder Mas tratar, adoece né? também. E adoece. E tá todo... E entender que, acho que é importante também, a clínica, a família, as instituições não são culpadas. Precisam aprender a se posicionar. Essa é a ideia. Se posicionar diante disso. E como é que a gente aprende a se posicionar? Entendendo a dinâmica, entendendo a nossa própria dinâmica e a do outro. Porque quando eu entendo a minha dinâmica, eu começo a entender melhor a dinâmica do outro. Esse é o processo terapêutico. E aí fica o convite para vocês em casa, vocês estão nos ouvindo. Quer entender, quer saber como está a sua dinâmica? Uma das melhores soluções é buscar um tratamento. Nós estamos aqui à disposição para isso. Falou, Ana, Wellington, eu quero saber como é que está meu cenário atual. Quero fazer um diagnóstico, ou pessoal, ou da minha família, Sim. ou da minha empresa. Eu quero entender o que está acontecendo. Que o primeiro passo é entender, é fazer um diagnóstico. E depois desenvolver um plano de tratamento. Então fica essa sugestão para você. Tentar lidar com essa situação sozinho, a probabilidade de você ficar mais adoecido, adoecer as pessoas que você ama, aumenta. Uma das nossas sugestões é busque essa nossa assessoria. Estamos aqui justamente buscando todos os conhecimentos técnicos, as partes práticas para poder auxiliar vocês. E compartilha, siga-nos, manda os comentários, porque cada vez nós vamos trazer os conteúdos, as informações para atender vocês aí de casa, para poder auxiliar nesse processo, porque dependência química sem tabu. Ana, manda um abração para a galera que está nos assistindo. E uma mensagem. Um abraço, um prazer estar aqui conversando, né, sobre essas questões tão difíceis para todos nós, né? Então, esse sofrimento que é sutil, mas que sem tabu, porque ainda é um tabu, né? É muito difícil falar sobre isso, é muito difícil para o familiar trazer isso. Então, é muito importante, tanto para mim quanto para o Wellington, estar aqui e poder contribuir um pouco. Não só para quem está passando por isso, como com o nosso próprio conhecimento. É muito legal. Ana, a família, em que momento você que é sugerido, ou a dor que ela tem, que ela possa te procurar? Qual que seria o momento para ela procurar? Eu acho que trazendo tudo isso que nós conversamos, nesse momento de culpa, de não aguento mais, no momento de transbordar, essa coisa do confronto, eu não consigo conversar com a pessoa sem o confronto, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Esse momento, e é muito importante a psicoterapia, não só individual, como a familiar. Legal. Galera, muito obrigado por mais um episódio da Dependência Química Sem Tabu. Muito obrigado, Ana. Nesse feriado aí de carnaval, as pessoas no bloquinho, nós aqui gravando para levar o melhor conteúdo para você. Nos vemos no próximo episódio. Qualquer dúvida, angústia, quer informação, manda mensagem. Estamos à disposição de você. Tchau, tchau. Até a próxima.